Que maravilha! Hoje veremos um pouco de poesia. Isso é uma delícia, né? Eu amo e espero que vocês também. Na página 94, nós temos uma poesia que eu vou estar lendo para vocês. Chuva no meu sertão. Chuva no meu sertão é ouro caindo do céu, é diamante quando tocado ao chão, é santidade de grinalda e véu, é sorriso nos olhos de muitos que sempre quiseram colher os seus frutos, mas da seca se tornaram réu. Mas não existe justiça no mundo igual a que vem lá de cima, que com carinho olha para os necessitados, aqueles que tanto precisam de uma simples terrinha encharcada para dali fazer a retirada do sustento de sua família. Chuva no meu sertão é motivo de muita alegria, é a força da nossa oração, sendo ouvida pelo nosso Senhor Jesus. É repassada a um simples poeta que de maneira tão singela resolve para a chuva fazer poesia. Emerson Marinho. Nonos anos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Estou com a garganta bem difícil, mas eu vou me esforçar para gravar esse áudio, tá? E tudo que eu quero falar é que eu estou gostando de ver a participação de vocês, está melhorando, mas ainda é pouco, porque vocês são alunos capazes, inteligentes, têm que esforçar mais e fazer o melhor. Eu quero a participação de vocês o máximo, tá? Nós estamos aí com esse projeto, ligando para as famílias, para ver o que está acontecendo, tá? E vamos estar participando cada vez mais. Quem ainda não realizou as atividades, nós estamos esperando até o próximo dia 21/10, ou seja, vocês irão fazer atividades do PET 1, 2, 3, 4 e entregar na escola, então enviar para os professores até o dia 21/10/2020, certo? Queridos, vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus que Ele esteja nos abençoando com muita saúde, muita alegria, muita paz, muito amor, muita determinação, muita responsabilidade, compromisso, proteção. Amém? Bom, hoje a gente vai estar iniciando o PET 5, né? A nossa primeira aula, ou seja, a primeira semana do PET 5, iniciei na página 93. O tema é literatura de cordel. Que delícia, né? Eu acho muito gostoso. Então, cordel, antes do desenvolvimento das tecnologias de comunicação de massa, as pessoas tinham um acesso muito menor a elementos de diferentes culturas. Não existia, por exemplo, a televisão e o rádio. As pessoas se comunicavam muito mais oralmente, transmitindo suas histórias, crenças, tradições, conhecimentos, e isso se refletia também nas manifestações culturais e artísticas, representando a relação do povo com o seu lugar de origem, com o seu meio ambiente. Nesse caso, a expressão meio ambiente não diz respeito somente a meios naturais, né, como as florestas nativas, as matas e rios. Às vezes a gente acha que meio ambiente só é ligado, né, a esses meios naturais. Meio ambiente pode ser entendido como qualquer lugar com o qual a humanidade se relaciona, o que inclui os espaços urbanos e o conjunto de influências e interações entre a humanidade e a vida em todas as suas formas, tá? Então, a literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como os poetas de bancadas ou de gabinete. A origem do cordel, né? Ela tem sua origem ainda em Portugal, com os trovadores medievais, poetas que cantavam poemas no século
12 e 13, os quais espalhavam histórias para a população que na época era em grande parte analfabeta. Na Renascença, com os avanços tecnológicos que permitiram a impressão em papéis, possibilitou-se a grande distribuição de textos que até então eram apenas cantados. Essas pequenas impressões de poemas rimadas que eram apresentadas penduradas em cordas ou cordéis, como é chamado em Portugal, chegaram ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores, dando origem à literatura de cordel como conhecemos hoje, famosa em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. As principais características: o texto é escrito de formas rimadas, é de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam de costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras, que é as ilustrações feitas nesses poemas. Xilogravuras, para quem não sabe, é uma das técnicas mais antigas de reprodução de imagens. A palavra significa gravura em madeira. A xilogravura é uma técnica, ou seja, um tipo de artesanato de produção cujo material principal é a madeira, provém da natureza. É uma técnica que exemplifica o contato entre o homem e o meio ambiente, de onde surge não só seu material de trabalho, mas os assuntos de que esse trabalho trata. A xilogravura é feita da seguinte forma: o desenho é feito numa placa de madeira, principalmente uma madeira mais macia, mais fácil para estar esculpindo, retirando-se parte de sua superfície com uma ferramenta cortante. A placa de madeira é a matriz da gravura. Depois de escavada, o desenho na madeira passa-se com um rolo de tinta sobre ela. Então, pressiona-se o papel sobre a placa coberta de tinta, geralmente com a ajuda de uma colher de pau ou bambu. Assim, a imagem gravada na placa de madeira é impressa no papel. O que foi escavado na madeira aparecerá em branco no papel. A imagem ou texto saem invertidos, portanto, deve-se considerar isso na hora de gravar, principalmente textos. Podem ser realizadas diversas cópias numa só matriz. Eu mesma já trabalhei com essa técnica, é muito interessante, é muito gostoso. Gostaria muito que vocês desenvolvessem um trabalho desse tipo, tá? Então, por isso ela é considerada uma técnica de reprodução, porque se você consegue várias cópias de uma só xilogravura, ou seja, de um só desenho, então é uma técnica de reprodução, sim, tá? Então, os principais autores são Leandro Gomes de Barros, conforme os documentos, foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis, produzindo mais de 240 obras. Depois nós temos aí Ariano Suassuna, um grande dramaturgo nordestino, que eu acho excelente, uma pena que faleceu, mas eu sou apaixonada com o trabalho de Ariano Suassuna, Ele tem aí autor da peça Alto da Compadecida, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Quem não leu já pôde assistir o filme, que é muito interessante. E é muito interessante o trabalho de Ariano Suassuna. É gostoso a gente ver, as palestras deles, que vocês também poderão estar assistindo aí na internet. E nós temos também João Martins de Ataíde. João Martins de Ataíde, ele comprou, depois da morte de Leandro, ele comprou, a autoria dos trabalhos de Leandro mais tarde. Isso foi descoberto, mas em momento algum ele perdeu a sua importância. Na página 94, nós temos aí os poemas, as poesias, que a primeira eu li para vocês e gostaria que vocês lessem mais. Então, a literatura de cordel é desenvolvida no Brasil
a partir da influência portuguesa, criando no Nordeste brasileiro essa cultura do cordel que ainda hoje é tradicional. Por ser uma literatura local, sua existência fortalece o folclore e o imaginário regional, além de incentivar a leitura. Hoje, a literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural e material, tendo até mesmo uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Olha só que maravilha, gente! Então, vamos procurar ler mais os cordéis, né? A história da xilogravura de cordel, o papel da técnica na essência da arte. Antes de saber como aconteceu a história da xilogravura de cordel, é preciso entender o que esse gênero significa. Já vimos que o cordel é uma tradição que chegou ao Brasil por meio de Portugal e se caracteriza por um tipo de literatura que começou oralmente para disseminar notícias para aqueles que não tinham acesso a elas, né? Então, gente, graças aos portugueses, nós herdamos, né, esse delicioso gênero de literatura. História de literatura de cordel. A literatura de cordel teve sua origem em Portugal e chegou ao Brasil no fim do século XVIII. No entanto, foi só no século XIX que esse gênero ganhou força, principalmente no sertão nordestino, uma área conhecida por seus grandes períodos de seca. Nessa época, como boa parte da população não sabia nem ler nem escrever, o cordel era a única forma que eles tinham para se manter informados. Além disso, também funcionava como modo para as pessoas expressarem suas dificuldades e mágoas. Quando eu falo para vocês que a arte é um meio para a gente estar expressando os nossos sentimentos, então essa literatura foi uma forma, né, que aquela gente sofrida teve para estar se expressando. No início, né, como as pessoas não sabiam ler e escrever, a gente pode compreender que essa tradição, né, era passada de uma forma oral, certo? De forma que a literatura ela é muito ritmada, então eles cantavam, né, e era passada de boca a boca mesmo. A linguagem de cordel apresentava tanto expressões específicas da linguagem oral, como também palavras escritas sem o português adequado. Para tornar esse gênero acessível a todos, a xilogravura de cordel no sertão contava com o uso de materiais baratos, sabendo que era uma região pobre do nosso país, né? E infelizmente eles não tinham recurso para estar aí adquirindo um material de alto custo, então eles tiveram que se adaptar com a realidade deles, e a literatura de cordel ela é basicamente o papel chamex e a madeira e tinta. Então o que mais dificulta para eles é a tinta, mas graças a Deus eles conseguiram, né, estar fazendo esse grande trabalho. No entanto, com a popularização do rádio e da televisão, a literatura de cordel perdeu sua força. Assim vivenciou um período crítico durante a década de 1960. Mas em 1970, esse gênero foi retomado. Porém, houve mudanças tanto em relação ao tipo de cordelistas como da sua audiência. Bom, a gente sabe, né, que o homem vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo e, infelizmente, muitas coisas vão mudando, né? Então, a gente tem que estar sempre adaptando, reinventando. Agora mesmo nós estamos, né, durante essa pandemia, eu tenho certeza que nos próximos 10 anos muita coisa irá mudar. Então, a gente tem que estar sempre reinventando, não é isso? A diferença é que os cordelistas atuais têm mais acesso à cultura, logo tanto eles como os consumidores desse gênero apresentam hoje um perfil bem diferente. Então, com certeza, né, gente? Devido ao conhecimento, a cultura acaba até mesmo influenciando nas características do gênero. Devido ao fato da literatura de cordel não funcionar mais como uma fonte propagadora de notícias e ter diminuído o número de pessoas
décadas, a xilogravura de cordel começou a ser comercializada como atração turística. Então, nos pontos turísticos dessas regiões, sempre a gente vai encontrar os varais lá com os livrinhos. E é uma delícia. Quando vocês irem a esses lugares, tenha a bondade de comprar e ler. E até chegar esse dia, vão procurando aí na internet para vocês manterem informados, tá? Essa tradição só surgiu e se fortaleceu porque em uma realidade de seca e pobreza vivida nas regiões nordestinas, uma técnica mais cara e sofisticada dificilmente seria adotada. Ao escrever e imprimir suas histórias, a xilogravura nordestina e o cordel se tornaram um só elemento e assim se transformaram em uma linguagem de expressão, contando e documentando uma história. Bom, na página 98 nós temos aí a atividade que vocês irão fazer, né? E após a realização vocês irão enviar para mim. Terminando a página 99, onde que nós temos aqui um espaço, né? Que vocês, depois que já conheceram um pouco sobre a história e as características da literatura de cordel, vocês irão produzir, né? E eu quero com as características apresentadas nesse estudo. Então, vocês vão observar bem, vão ler mais uma vez, 2, 3 vezes o texto. Vocês irão utilizar bastante a criatividade, né? Caprichar muito e não esquecendo de colocar o título, tá? Lembrando que vocês são capazes de estar fazendo sempre o melhor. Bom, meus queridos, eu estou sempre à disposição de vocês. Eu vou estar fazendo a correção da semana 4 do quarto PET no grupo de WhatsApp. Faça favor de acompanhar, viu? Um grande abraço e tudo de bom. Precisando de mim, podem me procurar no privado. Vocês têm total liberdade para estar me procurando no privado. Lembrando, eu exijo respeito em tudo que a gente for fazer e muito compromisso.